Muito obrigada pelo convite, agradeço ao corregedor por essa oportunidade, o Dr. José Hamilton Saravia dos Santos, agradeço à escola também por essa oportunidade de estar conversando com vocês sobre regularização fundiária urbana. Vocês me ouvem bem? Todos me ouvem? Perfeitamente. Ótimo. Minha missão aqui hoje, então, é fornecer um panorama geral do sistema de regularização fundiária urbana. Né? Nós vamos trabalhar com a Lei 13.465 e vamos fazer um panorama geral desta lei em seus vários aspectos. Eu vou falar um pouco tanto da parte municipal, né, o que acontece dentro do município, também o que acontece dentro do registro de imóveis. Eu sou registradora de imóveis, para quem não me conhece, eu sou registradora de imóveis aqui no estado de São Paulo, então atuo com regularização desde a lei anterior, da Lei 11.977, de 2009, e agora, com a lei de 2017, nós temos bastante sucesso aqui nos casos de regularização no nosso estado. Eu vou começar falando, primeiro, um pouco sobre o que é um imóvel irregular, né? Então, a primeira ideia que eu quero transmitir é como que a gente identifica, como é possível identificar um imóvel irregular. Então, a gente já sabe que não dá para identificar esse imóvel irregular apenas olhando para um determinado bairro ou para um determinado conjunto de imóveis, né? É preciso consultar o registro de imóveis para entender se esse imóvel é ou não é regular. E nós temos também diversos níveis de irregularidade. Então, a gente tem imóveis que são totalmente irregulares, em que eu não tenho registros desses imóveis, e tenho imóveis que têm níveis de irregularidade mais brandos, né? Então, eu tenho um problema, por exemplo, na descrição do imóvel, né, um descompasso entre o que está na matrícula, no registro do imóvel, e o que tem na realidade. É apenas na descrição, eu tenho um tipo de irregularidade. Se eu tenho a edificação, por exemplo, que não consta do registro de imóveis, mas ela consta de fato, eu tenho um outro tipo de irregularidade. E se eu tenho, por exemplo, aquele que consta como proprietário no registro de imóveis não é o que deveria constar, porque eu tenho títulos que foram lavrados em momentos e que não foram trazidos para o registro de imóveis, eu também tenho um nível de irregularidade. Então, quando a gente fala de irregularidade nos imóveis, a gente pode querer dizer uma série de coisas, né? A gente tem desde a irregularidade total, em que aquele núcleo inteiro é irregular, eu tenho, às vezes, um bairro, às vezes, um parcelamento irregular, mas eu também posso ter irregularidades menores que podem ser resolvidas de uma maneira mais fácil. Eu também posso dizer que o imóvel ele é irregular quando ele não seguiu a legislação de regência. Então, se eu tenho, por exemplo, um parcelamento do solo que não seguiu a sua legislação, né, dependendo da época em que ele foi implantado, então nós tínhamos antes da nossa lei de parcelamento do solo, que é a lei 6766, nós tínhamos o decreto-lei 58, por exemplo, que também previa uma série de regras para o registro de parcelamentos do solo. Então, se aquele parcelador ou se aquelas pessoas que habitam aquele local não seguiram a legislação de regência e implantaram um parcelamento à revelia do que a lei estabelecia como o procedimento correto, nós temos um imóvel irregular. Muitas vezes, esse imóvel irregular, a irregularidade não é óbvia, né? Muitas vezes, por exemplo, nós podemos ter a seguinte situação: nós podemos ter uma matrícula para um imóvel em que eu tenha frações ideais transacionadas nessa matrícula, né? Então, eu vou dar o exemplo, por exemplo, eu sou de uma cidade do litoral do estado de São Paulo, né? Eu sou original dessa cidade, que é a cidade de Santos, né? Onde tem o Porto de Santos. E a orla de Santos, ela tem muitos prédios muito antigos, e muitos deles são irregulares, né? Estão em terreno de marinha, enfim, mas são irregulares. Por quê? Porque na matrícula eu tenho terreno, né? Apenas terreno, e na prática eu tenho um edifício com vários apartamentos diferentes.
Então, em muitos desses imóveis, era o caso, por exemplo, o imóvel que era do meu avô, se você olhava a matrícula do imóvel, tinha lá as vendas de frações ideais para os diversos proprietários, né, que seriam dos apartamentos. O nome do meu avô, inclusive, constava da matrícula, né, como adquirente. Então, para o desavisado, aquilo poderia soar como uma propriedade irregular. Por quê? Porque eu tinha uma matrícula para o terreno e eu tinha um nome de uma série de pessoas ali que eram detentores de direitos sobre aqueles apartamentos. Mas havia um descompasso entre o regime jurídico que constava na matrícula, que seria o regime jurídico da copropriedade, por frações ideais, e a instituição de um condomínio edilício, em que eu tenho a criação de unidades autônomas com matrícula própria para os apartamentos. Então, há um descompasso entre o que mandava a legislação, aí sim, a legislação não de parcelamento do solo, mas a legislação de condomínios edilícios, que são regulados na parte de incorporação imobiliária pela 4.591 e eram regulados também pela 4.591 também a parte de condomínio até o Código Civil, né? Então hoje a gente tem o condomínio sendo regulado pelo Código Civil e a incorporação imobiliária sendo regulada pela Lei 4.591. Então vejam, essa lei de 64, né? Se esses edifícios foram implantados, né, a partir dessa legislação sem a observância do que a legislação previa, nós estamos diante de um parcelamento irregular, de um condomínio, nesse caso, condomínio edilício irregular. Então, como nós sabemos se aquele núcleo, se aquele conjunto de edificações é regular ou não, é preciso consultar os registros, é preciso verificar se a descrição do imóvel está correta, se os proprietários que constam lá estão corretos e se a forma de organização desse núcleo está correta. Então, se eu tenho, por exemplo, um condomínio de frações ideais, eu tenho um regime de copropriedade. Então, esse regime é proibido? Não é proibido. Mas nesse regime, todo mundo é dono do imóvel todo na medida da sua fração. É diferente do regime jurídico de um condomínio edilício, em que cada proprietário é proprietário de um apartamento individualizado. Então, para isso, a gente tem os remédios da regularização. Eu falo que o ponto de partida de qualquer regularização o ponto de partida, né? E o ponto de chegada é o registro de imóveis. Então, é pelo registro de imóveis que é possível identificar todos os registros que estão sendo abarcados pela regularização. Então, essa é uma primeira providência para todos aqueles que pretendem fazer uma regularização, né? Localizar quais são os registros abarcados pelo imóvel irregular. Muitas vezes é uma matrícula, mas pode ser 2, 3, 10, 20, pode ser uma matrícula, uma transcrição, enfim, é preciso identificar esta base territorial que é abrangida pela regularização. Depois é preciso identificar os registros dos confrontantes, porque todos os confrontantes terão que ser notificados no processo de regularização. E, por fim, é necessário verificar quais são os processos de usucapião em andamento, porque isso também pode afetar o projeto de regularização, né? A lei fala que os imóveis usucapidos, né, o direito daqueles que usucapiram seus imóveis deve ser respeitado. Então, para eu respeitar, eu preciso conhecer quais imóveis estão sendo usucapidos para que eu tenha uma visão geral desse fato. E aí entra uma questão difícil que o Poder Judiciário hoje tem uma ferramenta para identificar essas ações, né, geodesicamente falando, mas ainda ela está em implantação, então ainda não tem um local que você consiga buscar com tanta facilidade essa informação. Existe um portal do Poder Judiciário, assim como existe do Registro de Imóveis, que é o mapa do Registro de Imóveis, mas essas informações ainda não são tão fáceis de obter. Muitos registradores têm o controle dessas ações, porque falam em ações de usucapião, mas não são em todas as comarcas, em todos os estados que a gente tem esse controle, né? E o registro de imóveis, como eu falei, por que é tão importante a gente partir do registro de imóveis e chegar no registro de imóveis? Porque o registro de imóveis é esse grande filtro depurador, né? É através da qualificação registral
que nós temos a certeza de que toda legislação, tudo que a legislação prevê como necessário para qualquer tipo de empreendimento ou de regularização, estão atendidos, né, depois que o documento, ou que o procedimento, no caso da regularização, passa pelo registro de imóveis. Então, o registro de imóveis faz essa análise multidisciplinar, né? Nós olhamos tanto a regularidade das aprovações do poder público, como a regularidade fiscal, como a regularidade urbanística, ambiental, tudo que é previsto na legislação, nós temos que verificar se foram atendidas, né? Então, o registro de imóveis, ele faz essa grande prevenção e pacificação de conflitos, porque ele pega, no início, quais são os problemas, os defeitos que aquele procedimento, que aquele título tenha, e aí é possível consertar, arrumar esses problemas antes que esse título tenha acesso ao registro de imóveis e possa produzir efeitos. E como eu falei, a gente tem diferentes níveis de irregularidade e diferentes remédios também para combater essa irregularidade. Então, se nós estivermos falando de irregularidades de imóveis isolados, eu vou colocar até um slide aqui para vocês verem na tela. Se vocês estiverem diante de uma irregularidade de imóveis isolados, ou seja, eu tenho um imóvel, né, cercado por imóveis regulares, que é irregular por algum motivo. Então, ele tem, por exemplo, problema na titularidade dele, né? Ele não consta como o titular de domínio que consta na matrícula não é quem deveria constar, porque eu já tenho lá uma pessoa que ocupa esse imóvel há muitos anos. Então, eu posso pensar em resolver este problema de irregularidade com uma uso capião, que pode ser feita judicial ou extrajudicialmente, né? Atualmente, nós temos um grande histórico de sucesso nessas demandas de uso capião extrajudiciais, né, que correm perante os oficiais de registro de imóveis, de uma maneira mais célere, né, desafogando um pouco, então, o poder judiciário de tantas ações. Então, quando não há dissenso entre as pessoas, é possível propor essa demanda da uso capião na própria serventia de registro de imóveis, né? E ela é uma solução para atacar um problema que é individual, ou seja, eu tenho um imóvel que é irregular, mas ele não está num núcleo irregular, ele está no núcleo que está regularizado, o problema é dele, isolado. Então, eu posso me utilizar da uso capião, que é um remédio, uma medida de regularização de propriedade. Se eu tenho um problema, por exemplo, em relação à descrição deste imóvel, a descrição que consta na matrícula está precária, não condiz com a realidade, ou não condiz com as normas atuais que exigem uma certa especificidade na descrição desses imóveis. Então, eu tenho o procedimento de retificação de registro, também chamado de retificação diária, que também pode ser feito perante o registro de imóveis administrativamente, né? Então, esse é um remédio também para curar essa irregularidade na descrição do imóvel. Se eu tenho um problema de contratos particulares, em que eu quitei esses contratos e não tenho escritura pública, porque o empreendedor, o proprietário, não me passa a escritura pública, eu tenho, por exemplo, a adjudicação compulsória, que também funciona para imóveis isolados, né? Então, eu tenho para resolver esses problemas em que eu tenho um imóvel que eu não consiga um título de transmissão de domínio. Além disso, eu posso ter imóveis que precisam de desmembramentos ou de unificações, porque também eles não condizem com a realidade do local. E ainda eu posso ter a questão da divisão amigável, né? A gente sabe que a gente tem uma diferença bem significativa entre o que é desmembramento e o que é divisão amigável, né? Desmembramento, eu vou dividir um imóvel em 2 partes ou em 3 partes, né? Porque ele, de acordo com a realidade do local, não corresponde mais àquela descrição unificada que consta da matrícula. Mas se eu tiver, por exemplo, 2 proprietários na matrícula de origem e fizer simplesmente um desmembramento, eu vou ter 2 matrículas constando os 2 proprietários nas 2 matrículas. Se eu tiver a situação de que eu tenho 2 proprietários, 2 imóveis, eu quero dividir esses imóveis, ou seja, eu quero que um proprietário fique com uma matrícula e outro fique com outra, eu preciso fazer uma divisão amigável, se for todo mundo de acordo, né, ou uma divisão judicial,
caso as pessoas não estejam de acordo. Daí é uma forma de extinção desse condomínio, dessa copropriedade, né? Então, vejam, são formas que eu não preciso me utilizar do procedimento de REURB para fazer essas correções entre o que existe de fato e o que existe no registro de imóveis, né? Agora, se eu tiver um núcleo urbano informal, o que é um núcleo urbano informal? É um conjunto de edificações, um conjunto de imóveis que precisa ser regularizado. Se eu tiver essa situação, eu tenho dois remédios basicamente na legislação. Ou eu faço uma usucapião especial coletiva, que está previsto no Estatuto da Cidade, ou eu faço uma REURB, que é o que a gente está conversando hoje, que está prevista na lei, hoje na Lei 3465, de 2017, no decreto que regulamenta essa lei, que é o Decreto 9310, de 2018, nas normas de serviço das corregedorias, né, muitos estados têm essas normas de serviço, ou código de normas, e nas leis municipais, se houver. Eu não preciso ter leis municipais, nem as normas estaduais, né, para fazer regularização. Eu posso fazer regularização só com o aparato federal, que já me dá bastante subsídio, né? Mas a regularização, ela vai olhar sempre para o núcleo urbano, né, nunca para um imóvel individualizado. E qual que é a diferença da usucapião coletiva para regularização fundiária, né? Eu costumo falar que, assim, essa usucapião especial coletiva não só não pegou, como não é uma saída adequada para o problema da irregularidade urbana. Por quê? Porque ela não cria imóveis individuais, ela cria justamente essa situação de copropriedade de uma matrícula maior, sendo fracionados em frações ideais. Então, na minha visão, ela cria mais problema do que traz soluções. Então, ela foi uma tentativa lá em 2001 de resolver este problema da irregularidade, mas que foi, e muito, suplantado pelos instrumentos e pelos benefícios da regularização fundiária. Então, quando a gente tem uma regularização fundiária, um núcleo urbano informal, é muito mais interessante pensar no conceito da regularização fundiária, tá? E também, então, entender que essa ocupação, né, de um núcleo urbano informal é uma ocupação consolidada, né, não é uma ocupação que ocorreu agora, né, muito recentemente. É uma ocupação que já vem sendo já está consolidada e que é de difícil reversão. Então, qual que é a sistemática da lei? A sistemática da lei não é possível desconstruir esses núcleos, porque eles já estão muito consolidados, integrados à cidade. Então, nós temos que levar a infraestrutura e fazer intervenções que tragam este núcleo para dentro do ordenamento territorial. O assunto regularização fundiária, ele não veio com a Lei 3465 de 2017, ele já é um assunto que ele já vem sendo tratado há muito tempo, porque a irregularidade no país, ela já é de décadas, né, atrás. Então, nós tivemos várias tentativas locais, de leis locais, de normas de corregedoria, tentando fazer com que esses núcleos pudessem ser regularizados. Em 2009, nós tivemos um grande marco nessa legislação, que foi a Lei 11.977, de 2009, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida, que tem uma parte que era o programa Minha Casa Minha Vida e outra parte que era a regularização fundiária, que já foi um divisor de águas nesse assunto, porque já trouxe uma sistemática bem organizada do que era preciso fazer para que o núcleo fosse regularizado. E depois, em 2016, nós tivemos a medida provisória 759, que revogou toda a parte de regularização da Lei 11.977, e, por fim, a Lei 13.465, que foi a conversão dessa medida provisória em lei, né? Isso é o decreto que regulamentou, que é o decreto, como eu falei, 9.310 de 2018. Então, este é o nosso sistema jurídico que nós vamos aplicar toda vez que tivermos diante de um núcleo urbano informal, ou seja, um conjunto de edificações. O meu núcleo urbano informal, ele pode ser de pequena monta, né? Ele pode ser um núcleo pequeno, pode ser um núcleo grande, pode ser um núcleo com toda a infraestrutura, com parte de infraestrutura ou sem infraestrutura nenhuma. Então, a regularização, a lei de regularização, ela é muito ampla
no sentido de permitir a regularização de diversos tipos de diversas configurações de núcleos urbanos informais. Inclusive, no exemplo que eu dei, né, no prédio que era do meu avô, no apartamento do prédio que era do meu avô, né, em Santos, o prédio é o núcleo, né? Por quê? Porque ele é formado, o edifício de apartamentos, né, ele é formado por diversos apartamentos, cada apartamento tem que ser de uma pessoa diferente, então o edifício de apartamentos é o meu núcleo urbano informal, ainda que eu tenha só um terreno, né, mas eu tenho unidades diferentes sendo ali transacionadas, muitas vezes por contratos de gaveta, e isso, então, constitui o meu núcleo urbano informal, tá? E a regularização, né, a opção legislativa do Brasil para a regularização fundiária foi foi a opção que nós chamamos de regularização plena ou integral. O que significa isso? Significa que o Brasil, ele não quis optar por uma regularização somente de papel. Então, não é o espírito da lei, não é só fazer uma planta, um memorial descritivo e levar para registro, não é isso. A lei pretende que haja uma melhoria das condições urbanísticas e ambientais deste núcleo, né? Então, é preciso fazer estudos e verificar se esse núcleo tem condições de habitabilidade que a lei estabelece como mínimas, né? Então, há uma infraestrutura mínima que é exigida para que esse núcleo possa ser considerado regular. Então, com base nisso, nós temos diversas dimensões, né, nessa regularização fundiária. Nós temos a dimensão urbanística, que abrange, então, medidas de adequação de infraestrutura e equipamentos públicos necessários. Nós temos a dimensão ambiental, porque também estuda violações ao meio ambiente e planeja medidas para mitigar esses problemas ambientais. Nós temos também a dimensão social, que garante o direito à moradia, né? Então, o grande objetivo da regularização é atingir a dimensão social, que é titular essas pessoas, né? Dar título de direitos reais para as pessoas que ocupam esses núcleos, né? Nós temos, então, também a dimensão jurídica, que é a dimensão que produz esses atos jurídicos que vão culminar na transformação do núcleo urbano informal em formal, inclusive com a titulação dos ocupantes, e nós temos também a dimensão registral, que preocupa-se com a situação registral do núcleo, porque não adianta a gente fazer a regularização de fato, levando infraestrutura ou na prefeitura, e esquecer de levar tudo isso ao registro de imóveis, porque no registro de imóveis, com a abertura de matrículas e com a titulação das pessoas, é que esse imóvel realmente vai passar a ser regular, né? Vai ser considerado regular. E quando a gente fala de núcleo urbano informal, né, qual é o conceito que a lei nos dá? A lei nos fala em assentamento humano com usos e características urbanas, né? Então, estou falando da REURB, né? Hoje a gente vai tratar só de REURB, porque a gente tem também a regularização rural, que é uma outra conversa, uma outra legislação, né? Veio também com a Lei 13.465 muita coisa, mas é um sistema mais pulverizado, né, em diversas legislações que foram alteradas pela Lei 13.465, mas do ponto de vista da regularização urbana, nós vamos enxergar o núcleo urbano como assentamento humano com usos e características urbanas, ainda que ele estiver situado em área rural. Então, o critério para considerar uma regularização como urbana não é a sua localização de acordo com a planta, com o plano diretor da cidade, ou a lei de zoneamento, não é isso. Ela é vista em relação à destinação que essas unidades têm. Então, se eu tenho unidades imobiliárias que são destinadas à atividade agropecuária, por exemplo, ela é uma regularização rural. Mas se eu tenho unidades que estão sendo utilizadas para moradia ou para lazer, por exemplo, ainda que ela seja localizada na área rural, ela é considerada uma regularização urbana. E quando a gente fala, né, de áreas localizadas na área rural, né, no zoneamento, no plano diretor, a lei só fala o seguinte, ó, essas unidades imobiliárias que forem resultantes da regularização, tem que ter uma área inferior à fração mínima de parcelamento. Então,
Porque senão eu poderia somente desmembrar este imóvel. Então, se eu estou dentro de uma fração mínima de parcelamento, eu não preciso acessar as regras de regularização fundiária. Eu posso simplesmente desmembrar esse imóvel e aí sim fazer a titulação de maneira normal. Além disso, eu também chamo de núcleos urbanos informais os núcleos clandestinos, irregulares ou naqueles em que não foi possível realizar a titulação. O que significa isso? Os núcleos clandestinos são aqueles que eu não tenho nenhum tipo de aprovação. Então, são as áreas de invasão, né? Então, podemos falar isso. São núcleos que eu não tenho aprovação do município, eu não tenho projeto aprovado, eu não tenho nada de aprovação. Os chamados núcleos irregulares são aqueles em que eu tenho alguma aprovação, mas o desenvolvimento deste núcleo não seguiu os instrumentos de aprovação, né? Então, ele foi diferente do que os instrumentos de aprovação previam. Vou dar um exemplo. Eu aprovei um loteamento na prefeitura, registrei este loteamento no registro de imóveis, e nesse meu loteamento previa 100 lotes, e cada lote tinha 400 metros quadrados. Estou dando um exemplo, tá? E aí, na hora do empreendedor fazer este loteamento, ele achou que 400 metros quadrados não estava vendendo, ele não estava conseguindo vender. Então, o que ele fez? Ele informalmente dividiu esses lotes em lotes de 200 metros quadrados. Então, na verdade, ao invés de ele ter 100 lotes, ele tinha 200 lotes, e ele vendeu 200 lotes. O que aconteceu aqui? Um parcelamento que nasceu regular, tinha aprovação do município, tinha registro no registro de imóveis, se tornou irregular porque ele não atendeu ao projeto que foi aprovado, né? Ele desenvolveu o projeto de maneira diferente. Além disso, a lei fala que é possível fazer regularização de núcleos nos quais não tenha sido possível fazer a titulação de outra maneira, né? Então, como eu disse, a gente tem um histórico de regularizações que já vem vindo desde antes de 2009, né? Em 2009 nós tivemos vários projetos que foram registrados, enfim. Só que na legislação anterior, os instrumentos de titulação, né, de dar um título para as pessoas que ocupam aquele imóvel, eram muito fracos. A gente não tinha instrumentos fortes. Então, muitos imóveis que foram regularizados no passado não foram titulados, não tiveram a titulação completa. Então, é possível também eu fazer uma regularização hoje para resgatar aqueles imóveis que não foram titulados no passado, tá? Então, é possível fazer uma REURB que a gente chama de REURB meramente titulatória. Além disso, como eu falei, é necessário que haja uma consolidação dessas ocupações, né? Ou seja, tem que ser de difícil reversão, de acordo com o tempo, com a natureza das construções. Então, não é um núcleo que nasceu ontem, né? É um núcleo que já está consolidado. E aí eu não vou nem entrar na discussão do marco temporal, que aí é uma discussão que daí depois a gente deixa para as perguntas se alguém tiver esse interesse. Então, a gente tem, como eu falei, a gente tem diferentes graus de complexidade dentro de uma regularização fundiária, né? Então, a gente tem uma regularização que pode ser muito complexa, ou seja, não tenho matrícula, não tenho registro, eu não acho registro, eu preciso partir do zero. E aí também é importante falar, se a gente não achar os registros anteriores da área a ser regularizada, a lei atual prevê que seja aberta uma matrícula com a descrição que consta do projeto para que seja feita o registro da regularização nessa matrícula. Então, nós conseguimos criar matrículas, né, a partir do nada, ou seja, sem origem, pela lei de regularização. Claro que é muito importante que o registrador tenha essa segurança, né, de que realmente não tem registro anterior, porque às vezes tem o registro anterior, mas ele só estava mal descrito e é muito difícil de ser localizado. E é por isso que agora a gente está numa fase de especialidade da descrição desses imóveis que veio evoluindo a partir do tempo. Então, a gente tem, por exemplo, quem tem cartórios muito antigos, como a minha serventia, que eu sou delegatária, é uma serventia que data de 1865, então nós temos registros desta data, inclusive
por conta do CNJ, nós vamos buscar lá o ato de instalação da serventia, ela é de agosto de 1865, achei lá o ato de instalação da serventia. Então, a gente tem muitos registros, muitas inscrições, transcrições, em que eu tenho uma descrição absolutamente precária, muito difícil de saber onde está aquele imóvel. Depois, nós estamos evoluindo para pontos de amarração, para coordenadas, para georreferenciamento, e hoje a gente está em fase de implantação do que a gente chama de mapa do registro de imóveis, né, que é o grande mosaico de matrículas dentro do Operador Nacional de Registro, do ONR, do site RI Digital, em que a gente está, obviamente, em fase de implementação, mas o nosso futuro é promissor, né, ter todos os polígonos ali lançados e a gente conseguir visualizar todos esses registros para evitar justamente sobreposições de áreas, que é muito importante num país do tamanho do nosso, né, com uma base territorial tão grande e tão diversa. Então, eu tenho regularizações que podem partir de uma ausência de registro anterior, eu não tenho esse registro no registro de imóveis, e esse registro vai ser criado sem origem, ou eu posso ter regularizações com problemas intermediários. Então, a gente tem uma classificação que eu gosto bastante, que é essa da REURB complexa, intermediária, titulatória ou excepcional. A complexa é que vai precisar praticamente tudo, inclusive acertar a descrição, abrir matrícula, promover parcelamento, regularizar a edificação, titulação, tudo, né? Eu tenho uma REURB intermediária que eu tenho que promover o parcelamento, eu tenho matrícula, eu tenho uma certa descrição ali boa, mas eu preciso parcelar esse solo, ou eu preciso instituir um condomínio, eu preciso regularizar as edificações e titular. Eu tenho a REURB titulatória, que eu acabei de falar, né, que é aquela em que falta conceder os direitos reais aos ocupantes. Ou eu tenho a mais simples de todas, que é só as minhas edificações estão irregulares ainda. Então, eu posso ter uma regularização de edificações ali também em massa, né? E também os graus de complexidade variam de acordo também com a necessidade de intervenções nesses núcleos urbanos, né? Como eu falei, a lei estabelece o que é essencial dentro de um núcleo urbano informal. Então, não é tudo que a legislação exige, né, para um parcelamento novo, mas também não é deixar aquela população desamparada, né? Então, o que a legislação fala? Ela trabalha com a ideia de infraestrutura essencial. O que é o mínimo que eu preciso para ter condições de habitabilidade? A lei estabelece, então, abastecimento de água potável, que pode ser coletivo ou individual. Então, eu não preciso que essa água potável esteja interligada, né, aos sistemas normais de abastecimento. Eu posso ter água de poço, por exemplo, mas eu preciso que as unidades tenham acesso à água potável. Eu preciso também de sistemas de tratamento de esgoto, também pode ser individual ou coletivo, ou seja, eu posso ter um sistema de fossa, por exemplo, ou pode estar integrado à rede. Eu tenho que ter rede de energia elétrica domiciliar, ou seja, chegando em cada uma das unidades, e eu tenho que ter soluções de drenagem, ou seja, não posso ter situações em que eu vá ter um problema de enchente, de alagamento, de um problema de risco para essa população. Além disso, a lei municipal pode estabelecer outros equipamentos que o município naquela região entenda como necessários. Então, a gente tem regularizações, por exemplo, e eu trabalho bastante com regularização, como eu falei, né, eu assumi a serventia na minha cidade, que é em Taubaté, no estado de São Paulo, em 2009. Então, eu peguei toda a legislação 11977, então fiz um monte de regularização pela 11977, depois a gente fez já mais um monte pela 13465, acho que eu já fiz mais de 100 núcleos, né, de regularização de 100 núcleos urbanos. Nós vimos que, em muitos casos, o município já levou essa infraestrutura para o local. Então, a gente vai ter casos em que eu não preciso ter obras de infraestrutura naquele núcleo, porque ele já tem as condições de habitabilidade que a lei exige, que a lei impõe como necessárias. Outros não, outros vai precisar fazer intervenções. Então, há também níveis diferentes de complexidade na regularização, se eu vou precisar fazer obras de infraestrutura ou se eu não preciso, porque o núcleo já tem tudo que a lei estabelece como necessário, como imprescindível.
Outra questão interessante de nós abordarmos é a regularização por trechos ou por etapas. O que significa isso? Significa que se eu tenho um núcleo urbano muito complexo, seja pelo tamanho, ou seja pelos níveis de discussão que tem aquele núcleo, ou problemas que eu tenho questões ambientais, que tenho discussão de titularidade de terra, eu posso fazer a regularização por etapas. O que significa isso? Significa fatiar esse núcleo em áreas menores para que eu consiga trabalhar com um universo, né, de problemas menores e assim ir atacando o problema passo a passo, né? Então, é possível fazer, por exemplo, essa regularização por quadras ou por fatias, ou até retirar do projeto de regularização áreas que precisam de maiores estudos, ou áreas que estão impugnadas, né, que há ali uma certa disputa em relação à regularização. Então, é possível sacar essas áreas para que a regularização seja feita por etapas. E, além disso, é possível pensar em fatiar também as providências. Então, como eu falei, no fim das contas, o que nós queremos? Nós queremos uma matrícula para cada unidade imobiliária, uma descrição boa, com as edificações averbadas e titulada para a pessoa correta. Então, no final das contas, é isso. Eu quero uma matrícula para cada unidade, né? Cada imóvel tem que ter a sua matrícula, com a sua edificação, titulada para a pessoa correta. Ah, não, mas eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo, por exemplo, regularizar o solo e a edificação, porque isso vai me demandar muita mão de obra que eu não tenho neste momento. É possível dividir, então. Vamos ter primeiro regulariza o solo, titula e depois regulariza as edificações. Também é possível fazer por etapas nesse sentido. O que é preciso ter em mente é que não é salutar deixar para trás providências que precisam ser feitas, né? Porque o que a gente tem visto é que quando isso é deixado para trás, ele não retorna, não volta, né? Então, assim, precisa ter, então, tudo bem, vai fatiar e vai fazer o que está mais fácil primeiro, ok, mas precisa voltar e resgatar essas regularizações para que as pessoas não fiquem ainda com irregularidades nesses imóveis. E aí, eu trago um dado aqui que eu estava levantando essa semana para a Semana do Solo Seguro, que é o seguinte: nós temos um indicador pelo Operador Nacional do Registro, né, pelo UNR. Então, se vocês entrarem no site do Operador Nacional de Registro, que é o RI Digital, tem um ícone lá de regularização fundiária, em que eu consigo visualizar esses dados de regularizações que já foram registradas nos registros de imóveis. Então, a gente não tem estatística do que já foi aprovado nos municípios, mas nós temos estatística do que já foi registrado. Então, nós temos 3 dados que é possível verificar nesse portal. Quantas regularizações já foram registradas, se ela é REURB-S ou se ela é REURB-E, quantas unidades ela originou, ou seja, quantas unidades foram produzidas a partir dessas regularizações e quantas unidades foram tituladas. E quando a gente olha para esses indicadores, o que a gente vê que é extremamente preocupante, na minha opinião, cerca de 20% somente das unidades produzidas pela regularização fundiária foram tituladas. Então, a gente tem muito trabalho ainda de titulação de ocupantes. Então, a gente conseguiu avançar bastante em termos de produção de novas unidades, mas menos em relação à titulação desses ocupantes. Então, é preciso ter cuidado ao deixar para trás algumas providências, para que essas providências não sejam perdidas ao longo do caminho. Falando em modalidades de regularização, então a gente tem basicamente 2 grandes tipos, né, de modalidades, que é a REURB-S e a REURB-E, e a gente tem um terceiro tipo que seria a REURB mista, que é a mistura da S com a E, né? Então a gente tem a REURB-S, que é utilizada para regularizar núcleos em que eu tenho a predominância de população de baixa renda, e a REURB-E, que é de interesse específico, onde o núcleo abriga a população de média ou alta renda. Como eu sei qual é o critério, né, de renda, né? Cada município pode estabelecer o seu próprio critério. A falta de uma lei municipal estabelecendo o critério do que seria baixa renda ou não para a regularização,
aplica-se o decreto 9.310, que prevê a regra de 5 salários mínimos de renda familiar para a classificação como uma REURB-S, tá? E qual que é a diferença também na prática do que vai acontecer se uma regularização for classificada como REURB-S, interesse social, ou como uma REURB-E? Na REURB-S, que é para a população de baixa renda, todo o custeio da regularização, seja dos projetos que são necessários, dos estudos, das medidas de intervenção, das obras de infraestrutura, tudo isso deverá ser arcado pelo poder público, geralmente o poder público municipal, tá? Se a REURB for E, de interesse específico, tudo isso deverá ser arcado pela população ocupante desse local, né? Então, pelos próprios beneficiários da regularização. Então a classificação tem um impacto muito grande nos cofres públicos, né? Na responsabilidade que o município vai assumir em relação àquele núcleo. Além disso, há uma série de benefícios para a REURB-S, de isenções de emolumentos do registro de imóveis, né? Então, a gente tem inúmeros atos que são isentos de emolumentos, outros em que eu tenho emolumentos parciais, mas a maioria dos atos são isentos, né? E também a questão da verificação de impostos. Na REURB-S, não é que não vai incidir imposto, porque em tese a legislação federal não poderia fazer isso, mas o que ela diz para nós? Nós, registradores de imóveis, não vamos fiscalizar, por exemplo, ITBI em imóveis que estão sendo titulados, quando incide ITBI, né, porque não é em toda titulação que incide, mas quando incide, por exemplo, em ITBI ou outros impostos, né, se tiver uma doação, enfim, nós não vamos fiscalizar esses impostos numa regularização de interesse social. Já numa regularização de interesse específico, sim, a gente vai fiscalizar de maneira normal. Na REURB mista, que está prevista no decreto, não está prevista na lei, está prevista no decreto, ela serve para aqueles núcleos em que eu tenho uma mistura das duas populações, né? Eu não tenho uma predominância, eu tenho uma população misturada. Então, aí também os custos vão ser repartidos neste caso. É muito difícil essa repartição na prática, né? Especialmente quando eu preciso de obras de infraestrutura e tudo mais. Mas a ideia é que os custos seriam calculados de forma proporcional nesses casos. Falando em tipos de imóveis que são passíveis de regularização, ou seja, o que eu posso regularizar, né? O que eu tenho possibilidade de utilizar essa lei de regularização, praticamente tudo, né? Praticamente eu consigo encaixar tudo aqui nessa lei de regularização, com algumas exceções que nós vamos ver, né? Então, a gente pode falar em imóveis de domínio público, privado ou sem proprietário definido, nesses casos que eu falei em que a gente não localiza registros anteriores. Então, não é só imóveis particulares em que eu consiga fazer regularização, imóveis públicos também, né? Então, essa é uma grande diferença, por exemplo, para uso capião, né? Nós sabemos que nós não podemos usucapir áreas públicas, né, pela vedação constitucional, não posso usucapiar área pública. Mas eu posso ter uma titulação como ocupante de uma área pública por meio de uma regularização fundiária e, por exemplo, uma outorga de um título, né, de titulação que se chama legitimação fundiária. Então, se eu tenho uma ocupação em imóvel público, não adianta eu querer pensar em usucapião, que não vai funcionar, eu tenho que realmente pensar em regularização fundiária. Eu posso também utilizar, como a gente também já falou, para imóveis na área urbana ou na área rural com destinação urbana, né? A gente já explicou isso. Eu posso também utilizar a regularização para uso de imóveis para uso residencial ou uso misto. Então, a lei fala residencial ou misto. E aí a gente vem com a ideia de que a gente pode, então, em núcleos que são meramente industriais, por exemplo, ou comerciais, né? A resposta tem parecido que sim, que a gente pode utilizar a regularização para regularizar imóveis que não são mistos, mas são somente industriais ou somente comerciais, na modalidade de REURB-E, tá? Então, a lei fala que nesses casos, o decreto, na verdade, fala que nesses casos, a REURB-E vai ser utilizada para regularizar imóveis que não sejam residenciais.
E aí, a gente tem alguns programas de regularização, tem muito, essa questão dos distritos industriais, eu achei que era só na minha comarca, mas eu vi que é um problema nacional. A gente tem diversos lugares em que o distrito industrial da cidade é irregular. E aí a prefeitura muitas vezes doou áreas para as indústrias se instalarem lá, mas não conseguiram dar matrícula para registro dessas doações para as indústrias, porque esses parcelamentos do solo eram irregulares. Então, a gente tem algumas leis municipais e também regulamentos estaduais falando sobre distritos industriais, que é um problema realmente bastante recorrente e que a REURB tem resolvido com bastante sucesso, né? E sempre enquadrada na REURB-E, né, e com algumas peculiaridades. Eu defendo a ideia de que seria melhor que o município tivesse uma lei própria para a regularização dos distritos industriais, porque ele tem um impacto urbanístico e ambiental muito maior, né? Então, como a lei federal não traz essa especificidade, seria muito salutar ter essa previsão em regramentos municipais ou estaduais, especialmente estaduais na parte do meio ambiente, né? E também a gente tem, por exemplo, prédios comerciais também irregulares, que também podem ser abarcados pela lei de regularização, tá? Além disso, quando a gente fala em regularização fundiária, nós não observamos a área mínima da lei de parcelamento do solo. Então, nós sabemos que pela lei 6766, um lote, um terreno, não pode ter menos do que 125 metros quadrados, né? Na regularização, esse impeditivo não se impõe, né? Eu não tenho problemas em ter imóveis menores do que isso, tá? Porque justamente se privilegia o possível, né? O que é possível em relação ao que existe no local, enfim. No local, os imóveis são daquele tamanho, 50 metros quadrados, 60 metros quadrados. Então, assim, não dá para a gente impor um tamanho diferente do que existe no local, né? Essa é a ideia da regularização. Além disso, a regularização pode atingir imóveis situados em áreas ambientalmente sensíveis ou ambientalmente protegidas, né? Então, a gente teve alterações dos artigos 64 e 65 do Código Florestal, pela Lei de Regularização, que prevê estudos, né, diferenciados se a regularização é S ou é CE. Então, se a regularização é E, os estudos serão mais abrangentes, mais complexos. Então, é mais difícil regularizar um imóvel na REURB E em área ambientalmente protegida do que uma REURB S. Então, a lei facilitou a regularização das REURB S. Mas o fato é que eu posso ter em área de APP, em área de conservação de uso sustentável, que inclui APA, relevante interesse ecológico, floresta nacional, extrativista, da fauna, RPPN, enfim. A única que ela não excepciona são as unidades de proteção integral. Então, no meu entendimento, nessas não é possível fazer regularização. Além disso, nas áreas de proteção de mananciais também e as margens de reservatório também é possível. O que vai precisar fazer aqui? Uma série de estudos e de intervenções para melhoria desse sistema, dessa proteção ambiental. Então, a ideia é o quê? Com obras, conseguir controlar a intervenção desse núcleo no meio ambiente e nessas áreas de proteção, né? Mas, de novo, o núcleo já existe lá, já está consolidado, não tem como retirar, então é preciso fazer. Posso, mas o risco precisa ser eliminado ou administrado. Em áreas de risco que eu não tenha como eliminar ou administrar, então sim, a população tem que ser retirada do local. Então, na regularização, eu posso prever medidas para retirada de população de áreas de risco, por exemplo. Então, o que vai acontecer com essa população? Se for uma população de baixa renda, ou seja, uma regularização de interesse social, o município tem que realocar essas pessoas em outro local. Se for uma REURB-E, não, simplesmente as pessoas vão ser retiradas do local em que oferece risco que não possa ser eliminado ou administrado. Além disso, é possível fazer regularização em terrenos de marinha, que são
costa marítima, né, ou margem de rios e lagos que sofram influência das marés, mais a regularização fundiária de terrenos de marinha, por serem bens da União, eles têm um regramento ainda adicional no decreto 9760 de 46, que foi alterado, na lei 9636 de 98, que foi alterada pela lei 13465, a gente tem algum regramento diferenciado em relação à regularização de imóveis que sejam da União, não só os terrenos de marinha, né? Todos os imóveis que forem da União, a gente tem regras próprias em relação a essa regularização. E aí a União precisa participar, seja doando esses imóveis ao município, seja participando do procedimento de regularização. E aí eu posso regularizar esse imóvel sob o regime de aforamento, então ele vai continuar sendo terreno de marinha, ou como consolidação de domínio direto. Então, a lei prevê várias questões, se for REURB-S de um jeito, REURB-E de outro, há casos em que vai ser de pagamento, outros não, enfim, varia de acordo com o tipo de regularização, mas pelo fato de ser imóvel da União, a gente tem um regramento adicional ainda em relação a esses imóveis. As áreas contaminadas, também eu posso fazer regularização? Posso. A área contaminada é considerada área de risco. A mesma coisa vai acontecer, vai precisar fazer estudos que mitiguem, que eliminem ou que administrem esses riscos, né? Imóveis tombados também, eu posso fazer regularização em imóveis tombados? Posso, mas o decreto prevê que obras de restauro e conservação precisam ser previstos para que essa regularização seja aprovada. Então, a gente tem, por exemplo, centros históricos em várias cidades do país, degradados, subutilizados, né, em situação de cortiço. Então, tudo isso pode ser regularizado de acordo com as regras de imóveis tombados. Quais são os imóveis que não são passíveis de regularização? São os imóveis situados em áreas indispensáveis à segurança nacional ou de interesse da defesa. Áreas de risco, como eu falei, que não possam ser eliminados ou corrigidos. Na REURB-E, eu não posso regularizar edificações na faixa de 15 metros ao longo dos cursos d'água, então eu preciso deixar essa faixa não edificante. Não é que eu não possa regularizar o imóvel, eu não posso regularizar a edificação, eu preciso determinar a destruição dessa edificação na faixa de 15 metros ao longo dos cursos d'água. Na REURB-E, na REURB-S, eu posso. E também não posso em imóveis situados em áreas de proteção integral, porque não tem essa excepcionalidade na lei, tá? Em relação à configuração deste núcleo, então, eu falei o seguinte, eu posso ter diferentes configurações. E as duas principais configurações que nós vemos ou esse núcleo é um parcelamento do solo, ou esse núcleo é um condomínio, tá? Então, é preciso identificar, logo no início, né, dos trabalhos, de quando a gente vai regularizar um núcleo, o que ele é de fato, né? Qual é a feição, qual é a característica que ele tem? Ele é um parcelamento do solo, ou ele é um condomínio edilício? Então, eu vou colocar aqui porque a gente tem diferentes tipos de parcelamento do solo e diferentes tipos de condomínio. E aí, o enquadramento deste núcleo nos projetos que serão registrados como regularização fundiária fazem toda a diferença em relação a qual regime jurídico nós vamos aplicar. Então, se ele for um parcelamento do solo, a gente vai aplicar 6766, assim, não para regularização, porque a gente não aplica a lei de regência, mas a gente vai tratar aquele núcleo depois como um loteamento. E se for um condomínio, a gente vai tratar aquele núcleo como condomínio. Vou explicar um pouco melhor, né? Então, só a gente olhando para os tipos de parcelamento do solo e para os tipos de condomínio, para a gente entender o seguinte, no parcelamento do solo, eu tenho o loteamento aberto, por exemplo, que é aquele em que eu tenho divisão da gleba em lotes, com abertura de novas vias, tá? Então, eu tenho abertura de novo sistema viário, mas ele é aberto, ele se integra à cidade, né, ele não tem muros. Eu tenho loteamento de acesso controlado, em que eu tenho um loteamento com a divisão de glebas em lotes, com abertura de vias, mas com muros, ou seja, com esse perímetro cercado. Eu tenho o desmembramento especial, que nós chamamos, né, que é a divisão dessa gleba em lotes, mas com o aproveitamento do sistema viário.
Então, nessas três hipóteses, eu tenho um parcelamento do solo. Então, o registro da regularização fundiária, ele vai substituir o registro do loteamento, por exemplo, ou o registro do desmembramento especial. Ele vai produzir os mesmos efeitos, né? Então, o que que acontece? As vias de circulação vão ser públicas, as áreas de uso comum, de uso de todos, serão públicas, né, com o registro da regularização, porque o registro da regularização vai ter o mesmo efeito do registro de loteamento, por exemplo, né? No condomínio edilício, que aí a gente também tem algumas hipóteses, algumas diferenças, né? A gente tem um condomínio tradicional de casas, ou condomínio de apartamentos. Então, como eu falei, muitas vezes o edifício de apartamentos é o meu núcleo urbano informal. Por quê? Porque eu tenho diversas unidades ali que foram transacionadas separadamente. Então, eu preciso criar um condomínio edilício para aquele núcleo que é o edifício, né? Ou eu posso ter um condomínio tradicional de casas, mas que seja condomínio. O que vai acontecer se eu classificar isso como condomínio? Quando eu registrar a regularização fundiária, eu vou ter um regime jurídico do condomínio. Então, eu vou ter síndico, eu vou ter contribuição de condomínio, as ruas internas vão ser privadas, né? Eu vou pagar IPTU sobre toda a área, no loteamento, não. No loteamento eu não tenho síndico, eu tenho associação de moradores, aí com toda a problemática da associação de moradores, né? Eu tenho as ruas internas públicas, né? Então eu tenho um regime jurídico totalmente diferente. Então, por isso que é essencial no projeto de regularização classificar o que é esse núcleo, né? Além do condomínio de casas, de apartamentos, eu tenho um condomínio de lotes, né? Que também é um condomínio, só que a unidade é o lote, ao invés da casa ou do apartamento. Eu tenho o condomínio urbano simples, que é um condomínio de menor monta, que pode ser de casas, ou pode ser de cômodos, ou também pode ser sobreposto. A gente já evoluiu aqui para considerar pequenos predinhos que podem ser classificados como condomínios urbanos simples. Por que ele existe, esse condomínio urbano simples? Porque ele tem uma menor complexidade, né? E ele pode ou não ter área comum. Então, essa é a grande diferença. Eu tenho casinhas geminadas, eu não tenho área comum. Eu tenho, sei lá, predinhos com entradas independentes, em que eu não tenho área comum. Então, nesses casos, a gente utiliza o condomínio urbano simples. Ou eu tenho, por exemplo, os condomínios de cômodos, né? Então, eu tenho uma casa, por exemplo, em que cada cômodo mora uma família, e aí cada cômodo vai ser a unidade autônoma. Então, é um condomínio por cômodos, né? Então, é possível também regularizar pelo condomínio urbano simples. Além disso, eu trago a provocação aqui, que não está na lei claramente, mas que também é possível utilizar a regularização para regularizar a multipropriedade, né? O que é multipropriedade? É a divisão do imóvel em parcelas de tempo, né? Então, eu falo que é um metaverso, né? Você é proprietário dependendo de quando, né? De quando no metaverso você vai ser, né, do tempo, da linha do tempo, né? Mas o que acontece? Como a lei de multipropriedade é uma lei de 2018, a gente tinha muitos empreendimentos anteriores a 2018 que tinham a feição de multipropriedade, mas também utilizando uma série de subterfúgios para burlar a legislação que não tinha, né? Então, muitos desses empreendimentos também podem ser regularizados porque a multipropriedade é uma forma de condomínio. Então, eu não tenho a previsão específica na lei de multipropriedade, mas eu tenho a previsão da regularização de condomínios, que a multipropriedade é uma espécie de condomínio, tá? Além disso, eu tenho os conjuntos habitacionais. Quem são os conjuntos habitacionais? São aquelas unidades desenvolvidas por entidades públicas, né, geralmente ligadas ao governo do estado. Então, a gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem a CDHU, que é o que foi uma empresa ligada ao governo do estado para produzir moradias de baixa renda. A gente tem as Coabs também em vários estados, né? Então, essas empresas de desenvolvimento urbano, né, de produção de unidades para atender a população de baixa renda, fizeram muitas unidades ao longo das últimas décadas, mas muitas delas irregulares, né, sem a regularização perante o registrador de imóveis. Então, hoje a gente tem um regime jurídico diferenciado, mais ainda flexível ainda, para esse tipo de empreendimento chamado de conjuntos habitacionais, que podem ter, inclusive, misturar um pouco de condomínio com parcelamentos, né? Geralmente eles parcelam, depois eles fazem predinhos ou casinhas, enfim. Tem uma
uma especificidade aí dos condomínios, dos conjuntos habitacionais. E a gente também tem a figura do direito de laje, que eu particularmente não sou muito fã do direito de laje, mas a gente tem essa possibilidade também, que são essas unidades sobrepostas, em que eu tenho a construção base e cada laje sendo uma unidade separada, tá? Eu, basicamente, não sou muito fã desse instituto. Depois, a gente tem a necessidade de regularizar as edificações, né? Então, como eu falei, a edificação faz parte do procedimento de regularização. Então, em algum momento, a gente precisa regularizar as edificações, né? Então, ela pode ser feita juntamente com a regularização do solo ou no momento posterior, por etapas, mas ela precisa ser feita, porque senão a gente perde essa oportunidade. E como é que começa, né, uma regularização fundiária, né? Onde que se processa a regularização? Então, a regularização fundiária, ela é um procedimento administrativo que vai se iniciar primordialmente perante um município, né? Então, por isso que o município é um dos principais entes da regularização. Sem o município atuante, a gente não consegue fazer uma regularização fundiária. O município é de extrema importância. Então, ele precisa estar aparelhado, ele precisa ter capacitação, gente que entende do que está fazendo, senão a gente não consegue avançar. Por que eu falo primordialmente? Porque nós tivemos uma alteração na legislação em 2023 e hoje a gente pode admitir também o processamento de procedimentos de regularização fundiária perante a União, os estados ou os entes da administração indireta nos 3 níveis, né, municipal, estadual e federal, se eles estiverem fazendo dos seus próprios imóveis, né? Então, o município ele é competente para imóveis particulares, para os seus próprios, para os públicos dos outros também, da União dos Estados, né? E esses entes, União, Estados e Administração Indireta, podem fazer dos seus próprios imóveis, né? Dos imóveis que estejam em seu próprio nome, tá? Então, é mais ou menos assim que é a atribuição para o processamento da regularização fundiária. Então, sempre a regularização, ela vai começar ou de ofício pelo município, então o município quer regularizar um núcleo, ele vai lá, de ofício, ele abre o procedimento, o procedimento de administrativo de regularização. Ou ele vai começar através de um requerimento por um dos legitimados da lei. Então, a lei, no artigo 14, coloca lá quais são os legitimados a requererem o início desse processo administrativo, que basicamente são todos os entes públicos, né, seja da administração direta ou indireta, Ministério Público, Defensoria Pública na defesa dos hipossuficientes, os proprietários, loteadores, incorporadores que fizeram errado, que, enfim, que foram, fizeram parcelamento irregular, podem abrir o procedimento. Isso não isenta eles da responsabilidade administrativa, civil e criminal por suas ações, mas eles são legitimados, e os beneficiários são legitimados também. Então, o beneficiário, o ocupante daquele núcleo, seja organizado em associações de bairros, seja individualmente, ele é legitimado para ingressar com esse pedido de abertura de processo de regularização perante o município. Uma informação muito importante, o município não precisa desapropriar e pagar por áreas que estão sendo regularizadas, se for áreas particulares, tá? A não ser que haja uma decisão judicial para isso. Mas o fato dele estar regularizando em áreas particulares não significa que ele precisa desapropriar. Por quê? Porque essa propriedade, ela já perdeu a sua função social privada na medida que ela abriga um núcleo urbano com ali a ocupação de várias famílias, né? Então, não há essa necessidade, a não ser que haja uma decisão judicial. E ela também não precisa desafetar imóveis públicos. Então, se eu tiver imóveis públicos, também eu não preciso de desafetação, porque justamente este imóvel não tem mais uma destinação pública, ela tem uma destinação para a ocupação dessas famílias, para atingir esse direito social à moradia, né? O procedimento de regularização perante o município, eu vou falar município porque ele é o competente primordial, tá? Ele tem várias fases. Então, na verdade, ele segue o hiperprocessual administrativo normal, né? Ele tem o requerimento, como eu falei, tem a fase de processamento administrativo, em que todos os possíveis interessados terão que ser intimados, então, todos os proprietários, titulares de direitos reais, sobre os imóveis que estão sendo regularizados e sobre seus confrontantes, precisariam ser intimados para a oportunidade de impugnação, né? Então, essas pessoas têm 30 dias para impugnar.
durante o processo também administrativo, ou o município, se for REURB-S, vai elaborar os projetos de regularização, ou ele vai aprovar os projetos que forem apresentados no caso de ser uma REURB-E, né? Na REURB-E, os próprios interessados, os ocupantes, precisam apresentar os projetos, né, os estudos, tudo que for exigido para processar aquela regularização. Depois o município vai verificar se houve impugnação, se tem processo judicial tramitando sobre aquela área, enfim, vai fazer a sua análise, o seu saneamento, né, de processo, e vai proferir a decisão da autoridade competente, deferindo ou não a regularização, né. Se houver o deferimento da regularização, será expedido um documento que nós chamamos de certidão de regularização fundiária, chamada também de CRF, né. O que é a CRF? A CRF é um documento que congrega, né, esse ato administrativo de aprovação da regularização, né, ele materializa essa aprovação da regularização fundiária, e é essa CRF, em conjunto com outros documentos, né, que são os projetos, que são as listagens, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, isso é o título que vai ser enviado ao registro de imóveis, para que o registro de imóveis possa então, fazer os seus atos registrais e, então, trazer esses imóveis efetivamente para a regularidade. A lei estabelece também como que tem que ser esse projeto de regularização. Então, o projeto de regularização ele tem uma série de especificidades. Primeiro, ele precisa ser um levantamento planealtimétrico, cadastral, com georreferenciamento. Então, a regularização, ela trabalha com a ideia de georreferenciamento dos seus imóveis, né? Então, há uma pretensão para que esses imóveis subam para uma plataforma, que é o mapa do registro de imóveis, para que a gente tenha tudo isso, né, plotado num sistema geodésico. Então, há que se fazer esse controle do que está sendo regularizado de maneira georreferenciada, que é hoje o que a gente tem de mais preciso, mais moderno, em termos de descrição de imóveis, né? Além disso, a gente precisa de estudos preliminares de desconformidade, né, da situação jurídica. Então, o que vai precisar fazer em termos de obras de infraestrutura, né? Então, é preciso fazer estudos. Eu tenho toda a infraestrutura necessária ou não tenho? Eu vou precisar fazer obras, né? A gente tem também o chamado projeto urbanístico, que é um projeto também que contempla medidas de adequação para corrigir desconformidades, questão de mobilidade, questão de acessibilidade, quais as obras de infraestrutura, e se tem áreas que estão sendo usucapidas neste local. Como eu falei, é muito importante verificar essas ações de usucapião, inclusive em tramitação, porque elas podem atrapalhar o procedimento de regularização. Além disso, eu tenho memoriais descritivos, tenho também propostas de soluções para questões ambientais, urbanísticas. Tenho estudos técnicos também em relação à área de risco, estudos técnicos ambientais, se eu tiver problemas ambientais. E aí, se eu tiver necessidade de realização de obras de infraestrutura, eu preciso ter, dentro do procedimento de regularização, realizado um cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, me dizendo quais são as obras que vão ser implantadas, sejam urbanísticas ou sejam ambientais, e qual o prazo para a implantação dessas obras. Além disso, eu preciso ter um termo de compromisso pelos responsáveis, sejam públicos ou privados, pelo cumprimento deste cronograma. Então, se eu tiver a necessidade de fazer obras de infraestrutura, eu preciso saber quais obras serão feitas, qual o prazo para fazer essas obras e quem vai fazer essas obras, né? Como eu falei, se for uma REURB-S, é o próprio poder público que vai assumir essa responsabilidade. Se for uma REURB-E, são os próprios beneficiários. Esse termo de responsabilidade, ele é um título executivo extrajudicial, ele pode ser executado depois, tanto pelo município como pelo Ministério Público, enfim. Aquele que se comprometeu a realizar obras de infraestrutura pode ser instado a cumprir com aquilo que foi prometido, né? Então, também é bastante importante a gente ver isso escapar em alguns locais, né? Que é o seguinte: o município, ao aprovar uma regularização que tenha um cronograma de obras, ele precisa colocar nos seus controles, né, municipais, a verificação dessa obra, para ver se essa obra está sendo cumprida de acordo com o cronograma.
No estado de São Paulo, a gente verificou que muitos municípios não estavam fiscalizando isso. Então, nas normas de serviço da Corregedoria do Estado de São Paulo, na última alteração que nós tivemos em 2024, nós colocamos nas normas que, ao registrar uma regularização, o oficial de registro de imóveis ele vai mandar para o Ministério Público e o Ministério Público vai também acompanhar essas obras de infraestrutura, porque se não forem cumpridas, ele pode ingressar com as medidas judiciais cabíveis para executar esse termo de compromisso para a execução de obras. Além disso, o município pode e deve exigir do particular, né, numa REURB, garantias para a execução dessas obras. Então, a lei prevê que ele pode exigir hipoteca, alienação fiduciária, fiança, uma série de garantias, especialmente dos imóveis vagos, né? Porque é possível que dentro de um núcleo, por exemplo, em que eu tenha a figura de um parcelador, ele tenha deixado de vender algumas unidades que estejam desocupadas, né? Então, essas unidades, elas podem servir de garantia para a execução de determinadas obras. Claro que isso vai variar de caso a caso, né? Às vezes a gente não tem a figura de um loteador, enfim, vai depender muito do que acontecer em cada um dos núcleos, né? Como eu falei, o Ministério Público tem um papel bastante importante nesse ponto, né? Tanto de cobrar do município que sejam feitas as regularizações, como de acompanhar para ver se essas obras de infraestrutura são realmente realizadas, tanto do ponto de vista urbanístico, como do ponto de vista ambiental. Não há na lei um prazo para a execução dessas obras, tá? Então, esse prazo ele vai ser acordado dentro do município. O município vai estabelecer este prazo. Na REURB-S, o município também pode se valer das concessionárias de serviço público para elaborar e implantar esses serviços de infraestrutura. E como eu falei, a certidão, a CRF, né, a certidão de regularização fundiária, é esse documento que materializa o ato de aprovação e ele vai conter mais ou menos uma síntese de tudo que aconteceu no processo administrativo. Então, ele vai ter o nome do núcleo, a quantidade de unidades, a classificação, se é REURB-S, se é REURB-E, a forma de organização desse núcleo, é um loteamento, é um condomínio de lotes, o que é esse núcleo, né? Quais foram as matrículas e transcrições atingidas e também dos confrontantes, quem foram as pessoas intimadas, né? O registrador vai querer saber se todo mundo que deveria ser intimado realmente foi intimado, né? Então, ele vai apresentar lá a lista de pessoas que foram notificadas. Eu sempre falo que, assim, o registrador não deve exigir a comprovação da notificação. Por quê? Porque a gente trabalha no sistema de presunção de veracidade dos atos administrativos. Então, se o município está declarando na CRF que intimou A, B ou C, o registrador não vai exigir a comprovação dessa intimação. Ele pode exigir a indicação de quem foi notificado, né? Não aceitar, por exemplo, expressões genéricas como todos foram intimados, né? A gente não sabe todos quem, né? Então, para poder exercer uma qualificação de qualidade, saber se realmente o processo não tem nenhum vício, é preciso saber quem foi intimado para que a gente possa fazer esse controle, né? Então, a gente vai querer saber se tem obras de infraestrutura, se tem termo de responsabilidade, se tem área ambientalmente protegida, que precisa ser verificado se foram feitos os estudos, enfim. E também, cadê a listagem de ocupantes, né? O que é a listagem de ocupantes? A listagem de ocupantes é uma listagem onde tem só o nome dos ocupantes? Não, é um título de concessão de direitos reais sobre esses imóveis que estão sendo regularizados. Então, o município, né, então, como eu falei, né, o objetivo da regularização fundiária é chegar ao final e eu ter uma matrícula para cada imóvel, e nesta matrícula das unidades, né, resultantes da regularização, eu ter lá um titular de direitos reais. Então, a lei me oferece uma gama de opções que o município, né, pode escolher para titular esses ocupantes. E aí, para facilitar essa titulação, eu não preciso conceder título por título, ou seja, um por um desses títulos de propriedade ou de reconhecimento de posse para os ocupantes. Eu posso fazer isso por meio de listagens, né? Listagens consolidadas, mas que precisam indicar qual foi a forma de titulação escolhida pelo município, porque a gente tem uma gama de opções, né? Então, não adianta ele me vir com uma lista
dizendo assim, listagem de ocupantes, lote 1, fulano de tal, lote 2, fulano de tal. A gente precisa saber qual é o título que ele está concedendo, né? E a gente já vai ver quais são essas opções daqui a pouco. Mas quando a gente fala titulação é isso, é outorgar aos ocupantes um direito real, que preferencialmente seja de propriedade, né? Mas que também pode ser de reconhecimento de posse, porque a gente tem algumas opções nesse sentido. A lei prevê que é possível eu fazer uma titulação parcial, ou seja, eu tenho, vamos supor que eu tenho uma dificuldade de chegar em todos, de ter a informação de todas as unidades. Eu posso também fazer essa titulação por etapas. Então, naqueles imóveis em que eu não tenho a titulação ainda, o registrador vai fazer ele vai abrir a matrícula e vai fazer uma verbação de pendente de titulação, para indicar que ali ainda falta uma titulação, né? Ainda que eu tenha regularizado o solo, essa regularização não está completa, porque eu ainda não titulei as pessoas. Quando essa CRF chega no registro de imóveis, né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, quem é o registro de imóveis competente para registrar essa CRF, para registrar a regularização? Aí as pessoas vão falar, obviamente, é do local do imóvel. Ok, mas às vezes eu tenho uma área que abarca 2 ou mais circunscrições, né? Então, eu posso ter uma área que eu tenho competências territoriais diferentes dentro da minha área de regularização. E aí, quem que vai ser o oficial competente? Vai ser aquele que tiver a maior parcela de área dentro da sua circunscrição. Então, esse vai ser o competente para fazer o registro da regularização. Os outros registradores precisam ter matrículas espelhadas, né? O que significa isso? Significa matrículas de toda a área, espelhadas, ou seja, idênticas às matrículas do registro inicial, né, que seria a maior parcela, mas com remissões recíprocas para a gente saber que existem matrículas espelhadas nesses 3 cartórios, né? Então, mas o que a gente não tem é essa dupla ou tripla qualificação. Um só registrador vai qualificar essa CRF, vai praticar os atos de registro e ele mesmo vai informar os outros registradores das outras circunscrições. Essa CRF, ela pode ser apresentada de forma física, ou seja, de papel, ou de forma eletrônica na central do UNR, né? Então, a gente sabe que hoje a gente tem a central de recepção de títulos eletrônicos, que é a central do RI Digital, né, gerida pelo Operador Nacional do Registro, em que todos os documentos digitais e eletrônicos têm que vir por essa central. Então, a CRF ou virá eletronicamente por essa central, ou virá em papel no protocolo do registro de imóveis, né? Houve uma discussão com uma alteração legislativa se ainda podia apresentar em papel, mas no meu entendimento, sim, porque ainda a gente está em fase de implantação, a gente não tem todos os títulos ainda já vindo pela central digital, a gente tem ainda um sistema híbrido, né? A gente recebe títulos de papel e títulos eletrônicos, então na regularização não poderia ser diferente. A regularização é um procedimento administrativo também no registro de imóveis, então ela difere nesse ponto de uma escritura normal, por exemplo, ela não vai ser tratada como um mero título, um contrato ou uma escritura, não, ela é um processo administrativo também no registro de imóveis, porque ela vai ser prenotada, autuada, numerada no momento do seu ingresso, e aí o registrador vai prorrogar essa prenotação até o limite que a lei permite. Para quê? Porque ele vai analisar se providências adicionais precisam ser tomadas nessa regularização. Então, eu falei, por exemplo, que a gente vai olhar se todo mundo que deveria ser intimado foi intimado. Se não foi intimado, o registrador de imóveis pode intimar. Então, a gente pode intimar todo mundo que ficou faltando para sanear esse processo, que às vezes teve um vício lá no município, para regularizar isso. E, portanto, a gente vai, então, praticar atos processuais aqui, mais ou menos parecido com o que acontece no uso do campeão extrajudicial, na retificação. Esses processos que são desenvolvidos perante o registro de imóveis, tá? Sobre o prazo de prenotação, a prenotação é aquele tempo em que o título tem prioridade dentro do registro de imóveis, né? Ou seja, ele vai ficar com prioridade em relação a todos os outros títulos que forem subsequentes. A gente tem aí um
O problema na última alteração legislativa, né? A lei de regularização previa que, no máximo, essa prenotação poderia ficar aberta por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Então, a gente tinha 120 dias para ficar com uma prenotação de regularização aberta. Veio a Lei 14.382 e alterou esse prazo para 40 dias na REURB-S. Então, aí surgiu uma série de dúvidas, né? Então, como? A REURB-E, então, é 20, a REURB-S é 40, enfim, essa situação ainda ela é, assim, confusa, né? Então, há oficiais que deixam o processo aberto por 120 dias, há oficiais que encerram com 40 dias se for REURB-S, com 20 dias se for REURB-E, e há oficiais que deixam 40 dias para REURB-S e REURB-E. Então, a gente tem uma certa confusão aí na legislação por conta dessa alteração que foi feita recentemente na lei de 2022. E meu tempo está acabando, um aviso aqui que meu tempo está acabando, então eu vou dar uma acelerada. O que eu quero dizer é o seguinte, o registrador de imóveis, ele tem um papel fundamental justamente nessa qualificação registral. Por quê? Porque ele vai fazer assim, ele não vai entrar, obviamente, no mérito da decisão administrativa, né? Então, por que escolher uma titulação e outra, esse imóvel está consolidado ou não, a modalidade é essa ou não, isso a gente não vai entrar. Mas a gente vai ser responsável pelo cumprimento da legalidade do que é exigido na lei. Então, essa qualificação é bastante importante para garantir que todas as providências que a lei determina forem tomadas, né? Então, como eu falei, o ponto de partida e o ponto de chegada são no registro de imóveis. E aí, chega no registro de imóveis, a gente vai praticar o quê? Como eu falei, depende da situação registral de cada matrícula, né? Então, se eu tenho uma matrícula, 10 matrículas, isso vai variar do tanto de atos registrais que a gente vai praticar. Mas, no final das contas, a gente vai ter um registro da regularização fundiária, que vai funcionar como se fosse um registro de loteamento, e um registro, ou de condomínio, né? E depois a abertura de tantas matrículas quanto forem necessárias para as unidades, e depois o registro da titulação dessas pessoas, né? Só rapidamente, quais são os tipos de titulação possíveis, né? Então, eu tenho, basicamente, essas são as principais formas de titulação: a legitimação fundiária, a legitimação de posse, as concessões de uso, que eu tenho dois tipos, a CDRU, que é a concessão de direito real de uso, e a CUEM, que é a cessão de uso para fins de moradia. Eu tenho a especialização de fração ideal e eu tenho a compra e vendas e doações. Enfim, vou explicar rapidamente, né? Então, primeiro, a grande estrela da regularização é a legitimação fundiária, né? A grande estrela da titulação, né? Por quê? Porque a legitimação fundiária é um título que o município dá unilateralmente, né? Só precisa da assinatura do município. Ele é um título de propriedade imediata, serve para imóvel público ou particular, regularização de interesse social ou específico. Então, ela é o mais forte instrumento para titular as pessoas que ocupam aquele imóvel, tá? Muitas leis municipais colocam, inclusive, isso como uma titulação preferencialmente legitimação fundiária. Eu resolvo o problema, a pessoa sai de lá titular, proprietário de domínio para todos os fins, tá? Legitimação de posse, o que é? É um reconhecimento de posse daquele imóvel que vai ter que ser convertido depois em propriedade. E aí a lei estabelece essa conversão, que pode ser automática, dependendo das características do imóvel. Se eu preencher, por exemplo, os requisitos da uso capião constitucional, né, do artigo 183 da Constituição. Então, se o imóvel tiver até 250 metros, for utilizado para moradia, ele não tiver outro, converte automaticamente em propriedade. Senão, vai ter que seguir os prazos da uso capião. Além disso, como eu falei, eu tenho dois tipos de concessão de uso, que são direitos reais, mas são direitos reais de uso, não são propriedades, mas são opções. Ou eu tenho especializações de frações ideais, que são o quê? Eu tenho, naquele caso, frações ideais registradas na matrícula de origem. E eu preciso dizer que aquela fração ideal da matrícula de origem se refere a este específico lote. Então, eu tenho aí atos de especialização, de colocar cada fração ideal em um respectivo lote, né? E, além disso, eu posso registrar todos os contratos de gaveta que aconteceram nos últimos anos. E a gente tem toda uma flexibilização de requisitos para que eu consiga registrar esses contratos de gaveta
Isso, as normas de São Paulo têm uma grande vantagem, porque elas ainda flexibilizaram mais um pouquinho ainda os requisitos desses contratos. Então, basicamente, você tem qualquer documento que me indique ali uma vontade de vender, uma prova de quitação que pode ser por certidão do distribuidor. E aí eu também tenho uma série de flexibilizações em relação ao reconhecimento de firma, enfim. Eu tenho um regramento bem especificado nesse registro de compra e venda. Até em São Paulo a gente tem até que a gente chama de registrão, que é assim, é muito comum em núcleos muito antigos que a gente tenha vários contratos de gaveta de vendas. Então, por exemplo, vou citar casos que eu já tive vários. 8 contratos de gaveta. Tenho A vendendo B, B vendendo para B, B vendendo para C, muitos contratos. Então, se eu for fazer, especialmente na REURBE, que tem cobrança de emolumentos, né? Se eu for fazer um registro para cada contrato, muitas vezes fica inviável, um valor muito caro para a pessoa pagar. Então, as normas permitiram um único registro historiando todos esses contratos, né, para que a gente faça um registrão só e resolva o problema da titularidade desses imóveis, né. Então, com isso eu encerro aqui no meu tempo regulamentar a minha fala. Eu vou recomendar para vocês os meus 2 livros sobre esse assunto. Então, eu tenho um livro de regularização fundiária urbana, que sai pela editora dos Revista dos Tribunais. Eu mandei algum exemplar aí, eu acho que para sorteio. E meu livro de condomínio de lotes, também, que é um livro que surgiu a partir da tese de mestrado na Universidade de São Paulo, em que eu estudo bastante o condomínio de lotes, que é uma forma também de organização desse núcleo urbano informal. E, por fim, quem quiser muito se aprofundar nesses assuntos, eu indico o curso da Uniregistral, que é um curso da Arisp, né, do RIB São Paulo, que é a nossa associação aqui de registradores de São Paulo, que tem cursos online na sua plataforma. Tem um curso bem longo que eu coordenei, bem bacana, com mais de 30 professores, que vai esmiuçar todos os assuntos da regularização fundiária. Hoje aqui a minha tentativa foi de trazer um panorama geral do sistema, mas ele é um sistema bem complexo e precisa de bastante cuidado. Então, com isso, eu agradeço novamente a oportunidade. Essa oportunidade é muito importante para a gente difundir a regularização por todo o Brasil e ressaltar a sua importância para a dignidade das pessoas, para atingir o direito à moradia, que é um direito fundamental. Muito obrigada.